Bienvenue à toutes et à tous au Sang Français. C'est un grand plaisir de vous avoir ici pour notre première rencontre. Ce groupe réunit des étudiants de France et du Brésil afin d'échanger nos expériences et de pratiquer le français. Notre rencontre sera enregistrée et divisée en deux parties. D'abord en português, puis en français. Commençons donc par la parte em português. Então, bem-vindo a todos ao São Francês, um grupo que eu tenho muito prazer de ter começado junto com o Theo Chene, um grande amigo que é aqui, que a gente se encontrou na USP, virou amigos e a gente teve a ideia de começar esses encontros. E é um grande prazer para a gente aqui ter vocês. Muito obrigado. Todo mundo que está aqui é da USP ou relacionados ao Campus France Brasil nesse primeiro episódio. Então, eu queria primeiro agradecer o Theo Chene pela parceria e a gente quer agradecer muito o Felipe Ramos, que representa aqui o Campus France aqui no Brasil e a colega do Theo e recebeu o nosso convite, aceitou. Para a gente foi um grande prazer e é um grande prazer ter você aqui conosco, Felipe, para você fazer a sua apresentação, tudo, mas principalmente por ter acolhido a gente logo nesse primeiro encontro no começo. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Theo para ele se apresentar, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou o Lucas Nóbrega, sou estudante aqui da Sanfran, faço direito aqui na Sanfran e é um grande prazer conhecer vocês. Theo, por gentileza. Boa tarde. Je vais peut-être parler en français, ce sera mieux. Donc, je vais faire ma partie en français puisque donc je suis étudiant international. J'ai été étudiant international à la USP, à la Faculdade de Direito da USP. Je suis resté 1 an, dans la faculté et donc, à travers diverses expériences, et notamment des contacts avec, la communauté, française au Brésil. J'ai notamment rencontré, Felipe qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présent parmi nous et donc qui représente, comme tu le disais, Lucas, Campus France au Brésil et qui va vous expliquer justement, plus en détail, on pourrait dire des dicas et une présentation plus générale de toutes les possibilités qu'il y a pour, étudier en France. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer et je laisse Felipe se présenter. Bom dia, boa tarde, né, a todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Acho que sim, né? Então, perfeito. Eu sou o Felipe Ramos, sou responsável do escritório de São Paulo, do Campus France Brasil. Para mim é um prazer compartilhar um pouquinho mais sobre as dicas, as oportunidades de estudos na França. Além disso, a USP também tem um lugar bastante especial no meu coração. Eu comecei a estudar francês porque eu vi que a USP tinha muitas possibilidades de cooperação com as universidades francesas. Eu sou engenheiro químico, então fiz Poli de início, fiz um duplo diploma na França e depois resolvi fazer filosofia também. Então fiquei na USP uns 10 anos, 6 na Poli, 4 na FFLESH. Então conheço bastante da USP e das universidades francesas. Espero poder compartilhar algumas dicas úteis com vocês. Se vocês se sentirem à vontade, quiserem colocar no chat de qual departamento vocês são, se vocês são da Sanfra mesmo, se vocês são de outras faculdades da USP, fiquem à vontade. Eu sempre gosto de saber com quem que eu tô falando. E vamos lá para a parte em português, depois a gente chega na parte de perguntas e respostas, a gente pode se arriscar no francês aí, todo mundo. Acho que é muito legal ter esse espaço para a gente treinar o francês e amadurecer esse plano de estudar fora. Deu errado a minha apresentação agora, sumiu ou não? Não, a gente está conseguindo ver sim, Felipe. Porque Tá aqui tá na tela escrito agora, Campus França Brasil. beleza. Então, o Campus França, para quem nunca ouviu falar, é a agência oficial do governo francês de promoção ao ensino superior na França. O Campus França está presente em mais de 120 países e aqui ele está tanto sob a cotutela do Ministério de Relações Exteriores quanto o Ministério de Ensino e Pesquisa na França. E a gente é meio que a ponte dos estudantes brasileiros com as universidades francesas como um todo. Aqui no Brasil, a gente também é um serviço da Embaixada da França. Então, independente por onde o estudante faz a candidatura, para o processo de solicitação do visto, ele tem que passar em algum momento com o Campus França, então a gente acaba conhecendo diversos projetos de estudos dos estudantes que vêm procurar a gente. Eu sempre gosto de começar a minha apresentação trazendo um pouco dos motivos do que leva os estudantes a escolher a França como destino de estudos. Acho que a primeira coisa que eu gosto de falar é que as universidades francesas estão sempre muito bem ranqueadas nos rankings mundiais. É um país que investe muito em ensino e pesquisa, então vocês vão encontrar
formações excelentes em todas as áreas de estudo que vocês estiverem planejando. Para quem for da área de literatura, de matemática, vários dos prêmios Nobel vieram da pesquisa das instituições francesas. E um outro ponto interessante de saber também é que é um país que tem bastante abertura para o internacional. Hoje tem mais de 400 mil estudantes internacionais na França. Então, estudar na França acaba sendo uma possibilidade não só de conhecer a cultura francesa, mas de conhecer diversas outras nacionalidades. A título de curiosidade, quando eu estudava lá na sala tinha mexicanos, espanhóis, chineses, russos, japoneses, então acaba sendo uma experiência muito rica e acaba atraindo bastante mesmo os estudantes. Na graduação, 14% dos estudantes são internacionais. Se a gente faz esse recorte no doutorado, cerca de 38% dos doutorandos são de outras nacionalidades. E além disso, acho que esse é o motivo mais fácil de entender, tem toda a questão de cultura e qualidade de vida. A França está ali no coração da Europa e muitas vezes como estudante, vocês conseguem estar num ambiente muito efervescente culturalmente, aproveitar dos festivais, museus, muitas vezes de graça dentro da França, e também se deslocar por outras cidades, mesmo por outros países de maneira mais barata, e aproveitar bastante dessa experiência que é residir na Europa. É, tem 43 patrimônios mundiais da Unesco na França, então acho que é um país que é, vai ser bem legal assim para vocês no sentido de amadurecer esse sonho de estudar fora. Bom, e quando a gente pensa em estudar fora, a gente está pensando que isso vai abrir de portas para a gente profissionalmente. A França é o segundo maior PIB da Europa, e muitas das empresas francesas estão aqui no Brasil também, como L'Oréal, Sanofi, Airbus, Decathlon, Leroy Merlin, que a gente chama carinhosamente de Leroy Merlin aqui, dentre tantas outras aí. E acho que a gente tem no currículo que vocês estudaram em universidades francesas, ajuda não só para as empresas francesas, mas até mesmo para empresas brasileiras, outras multinacionais, acaba diferenciando bem o currículo de vocês. E detalhando um pouco mais dos benefícios e direitos de ser um estudante na França, o primeiro deles que eu gosto de falar é em relação ao subsídio do governo nas universidades públicas. Então, as universidades públicas, não só na França, mas em muitos outros países do mundo, elas são pagas, diferentes aqui do Brasil. E elas têm taxas de anuidade, que é importante considerar no orçamento de vocês. Tem duas grandes vias que eu vou detalhar já mais para frente, que vocês podem buscar para estudar fora. Via intercâmbio, duplo diploma, que é quando existe um acordo de cooperação da Universidade Brasileira com a Universidade Francesa. Nesse caso, por causa desse acordo assinado, vocês não pagam nada para a Universidade Francesa. Mas um outro projeto bem interessante é depois que terminar a graduação, muitos estudantes cogitam fazer um mestrado fora. E nessas candidaturas individuais para fazer um mestrado fora, é importante considerar quanto que custa aquela formação de fato. E na França vocês vão encontrar formações bem mais baratas do que em outros países. O governo ele cobre parte desse valor e deixa tabelado assim o valor que o estudante internacional precisa pagar. Um outro ponto importante é em relação ao auxílio moradia. Na França tem um organismo de ajuda social chamado CAF, onde todo estudante ou toda pessoa residindo na França que esteja pagando um valor de aluguel pode solicitar o auxílio para a CAF. Então, a partir do valor que você estiver pagando de aluguel, se você está vivendo com as suas economias, você está trabalhando, como que está a sua situação financeira naquele momento, a CAF vai lá e te reembolsa parte dos seus gastos com aluguel. Isso acaba ajudando bastante no orçamento. Então, suponhamos, se você estiver pagando 500 euros de aluguel por mês, você faz o pedido para a CAF vai lá e te reembolsa 100, 150 euros, a depender da sua situação econômica. Outro ponto importante e interessante é em relação aos descontos em produtos e serviços. Então, muitas vezes, como estudante na França, você consegue comprar passagens de ônibus mais baratos, eletrônicos mais baratos. Tem a inscrição no sistema de saúde francês, a Sécurité Sociale, que ela é gratuita e obrigatória para todos os estudantes. Sei que em relação à saúde a gente não gosta de pensar tanto, mas a título de curiosidade também, quando eu fui fazer o meu duplo diploma na França, eu tive um descolamento de retina, eu precisei operar quando eu tava lá. Isso deixa a família desesperada e tudo mais, mas eu não precisei pagar nada para os hospitais. Como eu estava inscrito no sistema de saúde francês, eu fui muito bem atendido, operei lá e tudo mais. A Sécurité cobriu todos os gastos que eu viesse a ter nesse sentido. Então é importante saber que na França existe esse tipo de organismo para ajudar vocês nesse sentido.
Além disso, tem a questão dos transportes dentro da cidade, os passes estudantis, são passagens mais baratas para estudantes. E na França e na Europa como um todo tem alguns benefícios para pessoas de até determinada idade. Então, por exemplo, na França tem a Companhia Nacional de Trens, a SNCF. Você consegue comprar passagens mais baratas se você tem até 27 anos. Na Bélgica, até 26 anos, você também consegue comprar passagens mais baratas. E então é bom saber desses benefícios, porque às vezes, se você compra os dois requisitos, sai estudante também, tá dentro dessa faixa etária, isso acaba sendo bem bacana e dá para aproveitar ainda mais os deslocamentos ali na Europa. Além disso, tem a questão de trabalho, né? Então, com o visto de estudante na França, vocês podem trabalhar até meio período, não precisa mudar de categoria de visto nem nada. A legislação francesa permite que vocês trabalhem até 964 horas anuais. Claro, se a formação de vocês estiver com períodos de estágios obrigatórios, isso não conta nas horas de trabalho, estágio é estágio, trabalho é trabalho, mas caso vocês precisem complementar renda, às vezes nos finais de semana, no período de férias escolares, existe essa possibilidade também, que é importante de saber. E outra coisa interessante também são os restaurantes universitários, RU, ou os bandejões da França, são um pouco diferentes aqui no Brasil, a refeição é bem completa, tem entrada, prato principal e sobremesa, você monta a sua bandeja lá, e custa 3,30 € para os estudantes, então ajuda bastante no orçamento essa refeição mais barata, e até estudantes bolsistas conseguem ainda reduzir esse valor para 1 € por refeição. E o que o Campus France faz, né? O Campus France, a gente vai ser essa plataforma unificada para vocês mandarem a candidatura para programas quando não tem acordo de cooperação. Então, suponhamos, quero fazer um mestrado depois da graduação. É via Campus France que vocês fazem a candidatura. E nosso site tem muita informação sobre as universidades francesas como um todo, as diferenças do sistema de ensino, como encontrar as formações dos nossos catálogos, catálogo de bolsa de estudo, informações sobre vida na França, situação de moradia, sistema de saúde. E caso vocês tenham mais dúvidas, conforme vocês forem amadurecendo o projeto de vocês podem também escrever para a gente, marcar uma sessão de orientação virtual com a gente, que isso vai ajudando a amadurecer, a consolidar esse projeto de estudar fora, por ser uma agência pública do governo, a gente está sempre à disposição para ajudar. E, bom, como que funciona o ensino superior na França, quais as diferenças em relação ao Brasil? Aqui no Brasil, acho que vocês conhecem bem, a gente termina o ensino médio, presta vestibular, ou presta o Enem, aí acessar o ensino superior e fazer um bacharelado, uma licenciatura, e quem quiser continuar no meio acadêmico, faz um mestrado, uma especialização, um doutorado. Na França tem alguns detalhezinhos diferentes, que é importante citar. Então, na França, todo estudante que termina o ensino médio e liceu faz uma prova chamada Baccalauréat, ou BAC, que é uma prova que dá direito ao acesso ao ensino superior. E aí, por isso que a gente equipara como se fosse o vestibular ou o Enem. Então, não basta só terminar o ensino médio aqui no Brasil para entrar numa universidade francesa, você tem que fazer um vestibular aqui no Brasil para ser comparável ao BAC e entrar no ensino superior. Mas como aqui todo mundo já está no ensino superior, eu imagino, todo mundo já está na USP, aqui não é a parte mais interessante para vocês. A França, e na Europa como um todo, muitas das universidades seguem um sistema chamado LMD. L de licence, que é a graduação, M de master, que é o mestrado, e D, doctorat, que é o doutorado. A licença na França, em geral, tem 3 anos de duração, então são graduações mais curtas do que aqui no Brasil. Então, vocês vão encontrar as graduações na França tendem a ser até mais generalistas do que as formações que a gente tem aqui no Brasil, mas claro, com uma carga horária bastante intensa, a maior parte das formações na França tem período integral. E qual que é a vantagem para o estudante brasileiro? Como a gente faz graduações de 4 ou 5 anos aqui no Brasil, ao equiparar com uma graduação de 3 anos na França, a gente vai encontrar programas de mestrado, em que a admissão vai até ser mais simples do que os mestrados aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem que preparar projeto de pesquisa de 15, 20 páginas. Na França, como os estudantes ainda são muito jovens, na hora de entrar no mestrado, muitas vezes a admissão é feita por carta de motivação, histórico de notas da graduação e os interesses gerais de pesquisa. Não precisa ter orientador, ter um projeto de mestrado já bem estabelecido, porque o primeiro ano do mestrado ainda vai ser de muita aula, vai ser de tanta pesquisa. Então, o processo acaba sendo mais simplificado para a candidatura. E um outro ponto interessante de considerar, para quem fez graduações de 4 ou 5 anos aqui no Brasil, vocês podem considerar se candidatar direto para o segundo ano do mestrado,
entrar no, a gente chama de M2, no segundo ano do Master, e em um ano sai com diploma de mestrado em francês. Então, esse é um projeto também bastante procurado por os brasileiros e possível, a depender como as graduações na USP tem 4, 5 anos, possível dentro do projeto de vocês. E quais são os estabelecimentos que vocês vão encontrar na França? Existem dois grandes tipos de estabelecimento, as universités e as écoles. As universités, as universidades, em sua maioria são públicas, exceto as católicas, que seria o equivalente das PUCs aqui no Brasil, que são privadas. E ao falar que são públicas, não quer dizer que elas sejam gratuitas, mas que elas são subsidiadas pelo governo, então elas têm um valor tabelado. A maior parte dos estudantes internacionais acaba indo para as universidades, até porque elas oferecem cursos em todas as áreas de estudo. Elas são multi-áreas, multidisciplinares, e elas vão seguir isso que eu acabei de explicar, do licença de 3 anos, mestrado de 2 e doutorado de 3. Um outro grande tipo de estabelecimento são as écoles ou grandes écoles, que são escolas especializadas em uma área de estudos. Então, uma escola de estudos políticos, uma escola de engenharia, uma escola de comércio, e elas podem ser públicas ou privadas, então é sempre importante consultar aquela formação, entender os custos de amizade, se vocês estiverem pensando no mestrado, independente depois de terminar a graduação. E mais ou menos 25% dos estudantes internacionais acabam indo para as écoles. É importante dizer que nas écoles vocês também vão encontrar formações de durações diferentes. Então, às vezes, um programa é um bachelor de 4 anos, uma formação de 5 anos. E nas écoles também é muito comum vocês encontrarem cursos ministrados em inglês. Então, sei que a ideia aqui é a aprendizagem do francês, então a gente. E o francês vai ajudar vocês para a permanência na França como um todo, mas já um spoiler aí: as universidades francesas elas têm se adaptado também para se tornarem competitivas com os países da Europa, têm oferecido cada vez mais formações em inglês. Bom, e como montar uma candidatura? Primeiro é importante saber os tipos de projeto que vocês vão poder acessar na França. Então, vocês podem tanto considerar fazer a graduação completa, então fazer uma licença, um bachelor, ou entrar no meio da graduação, fazer uma outra graduação na França. Mas eu acho que um ponto importante de dizer é considerar os intercâmbios acadêmicos. Então, quando existe acordo de cooperação da Universidade Francesa da Universidade Brasileira com a Universidade Francesa. Então, para quem for do direito, inclusive, tem até um programa bastante interessante chamado Programa PITES, que é um programa de dupla titulação, onde vocês conseguem ter a dupla graduação de licença da Faculdade de Direito da USP com as universidades francesas. Além disso, tem o que eu falei aqui, os programas de mestrado, onde vocês podem considerar tanto fazer um mestrado completo na França, quanto entrar direto em M2 para graduações de 4 ou 5 anos. E eu não sei se tem alguém aqui da pós-graduação, mas caso tenha alguém da pós-graduação também, tem os doutorados na França, onde você pode fazer o doutorado completo na França, ou fazer um período de pesquisa sanduíche, ou um doutorado em cotutela, que seria equivalente a uma dupla graduação no doutorado. Como o doutorado já é um período mais de pesquisa, não tem tantas aulas, as candidaturas para o doutorado são direto com as escolas doutorais. Para os programas de graduação, os programas individuais de graduação, mestrado, a candidatura é com o Campus France, e quando tem acordo de cooperação, seja o intercâmbio tradicional acadêmico, ou seja um programa de dupla titulação, como o programa PITES, a candidatura é via edital interno da Universidade Brasileira, e aí você só passa com o Campus France para a parte de solicitar visto do estudante. Quero fazer graduação, sou da USP, onde que eu busco essas informações? Então, a primeira coisa que eu recomendo vocês consultarem é entrar no site da Alcane, da Agência de Cooperação. Eu entrei hoje mesmo no site da Alcane, fui ali em instituições conveniadas e filtrei por França. Tem 139 acordos com as universidades francesas, das diferentes escolas e faculdades da França. Então, você vai encontrar acordos de cooperação em todas as áreas de estudo, mas também consulte a CCENT da sua faculdade, verifiquem os acordos específicos da sua faculdade e o próprio site da Faculdade de Direito da USP com mais detalhes sobre o programa PITES, que é um programa bem interessante, onde vem os professores, eles fazem disciplinas aqui no Brasil. Existe a possibilidade de fazer um semestre na França, algumas disciplinas que estiverem faltando na França, vocês também terem a experiência de viver na França e sair com os 2 diplomas aí, tanto do bacharelado aqui da USP, quanto de licença
na França. Mas quero conhecer mais sobre as universidades francesas como um todo. No site do Campus França vocês vão encontrar bastante informação, então na parte Estude na França, encontre a sua formação. Tem catálogo de cursos de graduação, de mestrado, de doutorado, catálogo de formações artísticas, que também é uma plataforma de candidatura, onde vocês conseguem anexar um portfólio e mandar a candidatura para todas as escolas ali da plataforma, o catálogo específico de cursos ministrados em inglês e o catálogo de cursos de curta duração. Às vezes, no período de férias escolares, vocês querem ter uma experiência mais curta, de algumas semanas na França, para melhorar o francês, para ter a experiência de estudar francês no centro de línguas de uma universidade, então pode ser uma alternativa também, os cursos de curta duração. E o que geralmente é necessário para se candidatar para uma universidade francesa? Então, vocês vão precisar apresentar a comprovação dos estudos realizados aqui no Brasil, então os anos de estudo, até mesmo a graduação, se vocês estiverem pensando em se candidatar para o mestrado, então histórico, diplomas. Sempre que vocês apresentarem a documentação em português, para uma candidatura para uma universidade francesa, é importante acompanhar essa documentação de uma tradução juramentada para o francês. Quem faz tradução juramentada aqui no Brasil são os tradutores juramentados e inscritos nas juntas comerciais. Aqui no Brasil é só entrar no site da JUSESP, que é a Junta Comercial de São Paulo, para ver a lista de tradutores juramentados. Além disso, é importante apresentar um teste de proficiência. Então, eu já comento um pouquinho sobre os testes de proficiência para o francês, mas os oficiais são o TCF ou o DELF-DALF, aplicados nas alianças francesas aqui do Brasil, mais próximo aqui de São Paulo. Que fica na Faria Lima, Aliança Francesa de São Paulo, também tem uma Aliança Francesa no Grande ABC, são alianças aplicadoras desses testes oficiais. Além disso, textos de motivação, currículo, certificados de cursos, iniciação científica, de outras coisas que vocês fizeram que achem interessantes, mas em geral a avaliação das universidades francesas é por meio desse dossiê, desse conjunto de documentos que você manda e as universidades avaliam. Em geral, as candidaturas acontecem de outubro até janeiro do ano anterior, onde vocês vão mandar os documentos, a equipe Campus França vai fazer uma primeira avaliação, vai reabrir para complemento de informação, correções. Janeiro e fevereiro, vocês fazem uma entrevista em local habilitado, presencial, aqui em São Paulo mesmo. Março, abril é quando as universidades geralmente respondem às candidaturas, dão os aceites para vocês terem de maio até agosto, para vocês candidatarem para bolsa, tirarem visto e organizarem a mudança de vida, a mudança para a vida para a França. Diferente de outros países, a candidatura para as universidades francesas acaba seguindo esse processo mais unificado, onde você consegue fazer um dossiê e mandar a candidatura para até 7 universidades, e basicamente esse é o processo aqui. E tem uma taxa também de R$ 570 para a gente avaliar e pagar a entrevista habilitada do processo de vocês. E quanto que custa estudar na França? Bom, como eu ressaltei no começo, se vocês estão indo via acordo de cooperação, vocês não precisam pagar nenhuma taxa para as universidades francesas, vocês são isentos de pagar qualquer tipo de taxa de anuidade, vocês vão ter o custo de vida. Mas se vocês estão planejando fazer um mestrado fora, em geral, o ano de mestrado na França está 3.900 euros, quase 4.000 euros. O ano de graduação na França, quase 3.000 euros. Lembrando que são valores anuais, já incluindo o subsídio do governo. Então, isso acaba sendo mais barato do que, às vezes, uma universidade particular, uma faculdade privada aqui no Brasil. Claro, as universidades também têm autonomia, caso elas gostem muito do perfil de vocês, de reduzir esse valor, de dar bolsas nesse sentido, mas acho que pensando em planejar um orçamento para estudar fora, é importante ter noção do valor cheio. Claro, se for uma escola privada, os valores podem variar, mas é sempre importante consultar depois se você decide uma formação, achar uma formação de interesse, quais são os custos de anuidade daquela formação. Para quem for da área de arquitetura e artes, os valores são mais baixos porque existe essa diferença de europeu e não europeu que foi estabelecida pelo Ministério da Educação. E essas escolas estão ligadas ao Ministério da Cultura e nessas escolas não tem essa diferenciação de europeu e não europeu. E pensando no orçamento, se o plano de vocês é economizar, acho que a dica que eu dou é fugir de Paris. Às vezes a gente tem a noção de que sem opções de estudar fora, sem opções de estudar na França, a primeira cidade que vem na cabeça é Paris, mas acho que abrir o leque, assim, acho que até as escolas
do programa PITS, né, São Lyon, que também é uma cidade grande, assim, vocês conseguem ter uma vida universitária bem agitada, assim, tem muitas universidades ali na região, mas Paris acaba sendo mais caro em relação ao custo de vida, aluguel e tudo mais. Mas aqui são umas ideias de orçamento para vocês se planejarem. Mas claro, isso vai variar também do estilo de vida de cada um, enfim, dos gastos que cada um vai ter, mas também é para dar um parecer inicial, assim, para organizar vocês. Falei de cursos, é legal falar de bolsas também, que andar com viés mais positivo. O Campus França em si, a gente não tem bolsas nossas, mas a gente sempre está por dentro do que está saindo assim, de editais de bolsa. E a gente divulga num anuário chamado Campus Bolsa, onde vocês conseguem filtrar para áreas de estudos, nacionalidade. E aí vale dizer que as bolsas elas podem ser diversas, não necessariamente bolsa só da Universidade Francesa. Claro, essa é uma ótima fonte de pesquisa, mas existem bolsas do governo francês, como a Bolsa Eiffel para mestrado, doutorado, bolsas da Embaixada da França aqui no Brasil, para quem está indo fazer só o M2 da França, bolsas do governo brasileiro, então quem tiver mestrado, doutorado também, as bolsas da CAPES, da FAPESP, CNPq, bolsas de instituições das próprias universidades francesas, bolsas de empresas e outras ONGs aqui no Brasil, Fundação Estudar, Brasa também podem ser fontes de bolsa. A gente divulga sempre que a gente ficar sabendo de algo novo nesse catálogo, acho que pode ser uma boa fonte de pesquisa. Lembrar que muitas das bolsas exigem que você já tenha uma carta de aceite da universidade para aquela formação. Então, geralmente, primeiro você se candidata para a universidade e depois se candidata para a bolsa, exceto para a Bolsa Eiffel, que é uma bolsa por indicação da universidade. Então, você avisa a universidade que você tem interesse na Eiffel, e a Universidade Francesa faz a indicação para o Campus França de Paris sobre essa possibilidade. Sobre visto, assim, acho que sei que esse é um momento mais para frente, mas só para vocês conhecerem um pouquinho rapidamente do processo. Recebeu a carta de aceite, como a gente está ligado à embaixada, dentro da plataforma do Campus França, vocês anexam a carta de aceite na nossa plataforma. Se vocês estão indo via acordo de cooperação, não precisa fazer entrevista, mas pode ser uma etapa de entrevista aí, se vocês já estão direto com a Universidade Francesa. A gente valida a documentação de vocês para vocês levarem esse documento de conclusão da etapa pré-consular no consulado. O consulado da França, aqui em São Paulo, fica na Avenida Paulista, onde vocês vão levar os documentos de vocês, passaporte, e em 10, 15 dias o passaporte de vocês está pronto para ir para a França e ser feliz nesse daí para frente. E acho que escolhi esse assunto para terminar a nossa conversa, já que a gente está iniciando esses encontros do Grupo São Francês, da importância, assim, espero ter motivado você de alguma maneira a querer aprender o francês pelas possibilidades que vocês estão encontrando na França, para vocês saberem, em geral, as universidades francesas, elas seguem um quadro comum europeu de referência para línguas, que vai do A1 até o C2, são os níveis mais elementares, dos mais independentes até os mais avançados. Em geral, as universidades francesas pedem um nível B2 de proficiência para garantir que vocês consigam fazer uma prova, apresentar um trabalho. Importante falar que na área do direito é comum algumas universidades pedirem um nível até um pouquinho mais elevado, então é importante ralar bastante, verificar direitinho o nível exigido pela universidade de interesse de vocês. E os testes de proficiência do francês, em geral, são os diplomas, são o DELF e o BALF. Para quem conhece os do inglês, o DELF e o BALF seriam equivalentes ao Cambridge, por exemplo, que você faz a prova para determinado nível e passou ou não passou. Então, fazer a prova do B2, você precisa do B2, tirou acima de 50, passou, tirou menos, não passou. E aí você tem esse diploma, ele é vitalício, e os diplomas, geralmente as alianças francesas aplicam esses exames umas 4 vezes por ano. Então, não são tantas aplicações como os exames de inglês, então é importante se organizar com uma certa antecedência para fazer essas provas, e também porque o resultado leva uns 30 dias para sair. Além disso, tem os TCFs, que são testes onde eles vão tirar uma foto de como estão as competências linguísticas de vocês naquele momento. Então, compreensão oral, B2, compreensão escrita, C1, vai tirar uma média geral. Esses testes têm duração de 2 anos, seria equivalente ao TOEFL, ao IELTS, para quem conhece os exames do inglês, e eles costumam ter mais aplicações ao longo do ano. Tem mais aplicações, importante dizer, se você já sabe o nível que você precisa, às vezes o DELF é mais interessante por ser vitalício, mas depende também do prazo que você precisa desses documentos, porque os preços dos exames costumam ser mais ou menos semelhantes.
uma dica extra aí, caso vocês precisem fazer os exames, avisem as alianças francesas que vocês são estudantes universitários, que muitas vezes têm desconto, ou se vocês são alunos da aliança também costuma ter desconto nesse sentido. Nos intercâmbios acadêmicos, o processo costuma até ser mais simplificado, já vi estudantes sendo admitidos com carta de comprovação de cursos realizados de francês, carta de professor atestando o nível. Então, vocês que estão ali fazendo as disciplinas do PITES, vocês podem verificar direitinho no edital quais são as formas de comprovação aceitas, mas para mestrados precisa dos testes oficiais. Deixo aqui os nossos contatos, mas a gente vai ter mais tempo para tirar dúvidas daqui a pouquinho. Caso necessário, escrevam no e-mail em São Paulo, peçam para marcar uma sessão de orientação, marquem, sigam a gente nas redes sociais. Eu também promovo uma vez por mês no France Corner, que fica lá na cidade universitária, encontros de conversação em francês para praticar, e tem sido bem bacana para falar sobre temas culturais diversos. E lembrar que esse também, em 2025, é o ano de 200 anos de relações diplomáticas do Brasil e da França. Então, tem sido um ano com boas perspectivas para os estudantes brasileiros considerarem a França como destino. A última vez que o presidente da França esteve no Brasil, ele falou, junto com o presidente Lula, falaram, queremos 8 mil estudantes brasileiros na França até 2027, então tem uma perspectiva de aumento nas bolsas de mestrado, doutorado, na Bolsa EIFA. 10% praticamente das bolsas do mundo inteiro foram para o Brasil. Então, acho que é um bom momento para aprender o francês, considerar a França como destino, e agradeço a presença de cada um, seja que é online nesse momento, ou seja que está assistindo a gravação desse encontro. Obrigado, pessoal. Felipe, muito obrigado, viu, pela sua apresentação. Acho que ela foi bastante completa, muita gente vai se beneficiar desse conteúdo, além da gente que está aqui. E como você deixou a deixa aí, eu queria só convidar aí para talvez a gente fazer um encontro desse também na Sanfran, esporadicamente aí de conversação, já fica o convite aqui, Com tá bom? certeza, vamos sim. Acho que muita gente aqui está interessada aí, quem tiver interessado, coloque sim aí nos comentários aí para o Felipe dar uma olhada. Et agora a gente vai passar então para nossa outra parte. Então, nous passons maintenant à la deuxième partie de notre rencontre, qui sera en français. Et juste après, nous aurons une séance de questions-réponses. J'ai le plaisir d'accueillir mon partenaire dans les projets en français, Théo Chen. Théo, la parole est à toi. Merci beaucoup et merci Philippe pour ta présentation et toutes ces informations. Et comme tu as bien conclu, en effet, cette année est une année très importante parce que c'est l'année des saisons croisées France-Brésil et je pense que même si on marque les 200 ans de relations diplomatiques entre la France et le Brésil, je pense que c'est que le début d'une longue histoire d'amour. Voilà. Donc en effet, c'est le moment de s'engager, d'apprendre le français et de venir étudier en France. Alors je vais juste, vous parler un peu plus du côté pratique, donc c'est-à-dire, mon vécu et un peu moins du côté théorique et donc n'hésitez pas si je parle trop vite ou si je n'articule pas assez, faites-moi signe et je pourrai répéter, ou répondre à vos questions, il y a pas de souci. Voilà. Donc, pour, remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je suis un étudiant à Sciences Po. J'ai fait mon bachelor ou ma licence, à Sciences Po Paris, avec la majeure politique et gouvernement et donc à Sciences Po Paris, on a une obligation de scolarité qui est qu'en troisième année de bachelor, donc en dernière année de bachelor, on doit, partir à l'étranger et donc j'ai décidé justement, de partir au Brésil. À l'origine, il faut savoir que c'est vers les États-Unis que je me dirigeais pour mon année d'échange et pourtant, à la dernière minute, j'ai pris une décision, aussi, audacieuse qu'inespérée, qui était de modifier complètement mes vœux pour partir, au Brésil et aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que je ne regrette absolument pas ce choix et que, j'ai passé une année formidable au Brésil. Donc, comme je disais, j'ai été étudiant à Sciences Po Paris. Il faut savoir que Sciences Po Paris a différents campus en France et chaque campus a ses spécialités. Donc, j'ai notamment étudié dans la ville de Poitiers, donc campus de Sciences Po Paris à Poitiers qui était spécialisé sur l'Amérique latine. Donc, on apprenait,
notamment Oui, Non, oui. maintenant oui. vous m'entendez? OK. Excusez-moi, je pense qu'il y a eu une petite coupure. Bon, donc voilà, je disais justement que, Sciences Po, dispose de différents campus en France et celui de Poitiers est spécialisé sur l'Amérique latine, où on est fortement incité à apprendre, l'espagnol, et le portugais. Et donc, à travers, mon voyage au Brésil, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment beaucoup de différences que je trouve important de mettre en avant entre le système brésilien et le système français. Donc comme l'a rappelé, Philippe et au niveau déjà du bachelor ou de la licence, en sachant qu'en France, la licence dure 3 ans, contrairement au Brésil. Aussi la notation qui est un petit peu différente, les attendus. En France, on rédige beaucoup de dissertations on appelle ça même les dissertations à la française, qui sont des exercices, assez typiques, de notre pays. Aussi, donc la notation est un petit peu particulière dans le sens où, en France, les notes sont attribuées généralement sur 20, tandis qu'au Brésil, les notes sont sur 10. Voilà, donc après en fonction des universités, il y a également des taux de présence, minimum qui sont à respecter, qui sont un petit peu différents, qui peuvent varier par rapport à la USP. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'organisation des cours, c'est un petit peu différent. En France, on a beaucoup une organisation binaire dans le sens où on va avoir généralement un cours magistral, qui va être soutenu par, des conférences de méthode ou alors ce qu'on appelle des TD, qui vont être des travaux dirigés et donc un même cours, va être dispensé de 2 manières différentes. La manière plus académique, qui va être la transmission du savoir que représente le cours magistral et le côté plus pratique qui va être justement la mise en exercice des connaissances, à travers, des travaux dirigés ou des conférences de méthode, donc des présentations orales, des exposés, mais ça reste le même cours qui simplement, se divise de 2 manières différentes. Voilà. Il faut savoir aussi que l'attribution des crédits, ça c'est intéressant, parce que c'est pas tout à fait, les mêmes équivalences entre les crédits. En France, on dépend du système européen de transfert et d'accumulation de crédits. C'est un peu barbare, mais comment dire? La on a l'habitude d'appeler, nos crédits les crédits ECTS, donc voilà, justement pour, Système européen de transfert et d'accumulation de crédits. Il faut savoir que, ils n'ont pas du tout les mêmes équivalences avec les crédits de la faculté de droit de Laos. Donc il faudra bien regarder les équivalences entre les crédits ECTS et les crédits de la USP pour que justement vous puissiez avoir tous vos crédits et donc valider votre année à l'étranger ou votre master ou votre doctorat. Voilà. Donc il faut savoir aussi peut-être, une différence qu'il y a au niveau de l'organisation, comment dire? Durant la journée de cours. Il faut savoir que les rythmes sont plus étalés au Brésil, dans la mesure où les étudiants généralement travaillent en parallèle de leurs études, parfois même à plein temps en journée et vont à l'université le soir. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins, en France. Il faut savoir qu'en France, les cours ont dans la majorité des universités lieu pardon, en journée, et donc la possibilité de travailler en parallèle est assez difficile ou alors, pour les étudiants qui en ont vraiment besoin, ils peuvent demander un aménagement, de l'emploi du temps, mais en tout cas, ils pourront travailler qu'à temps partiel et pas à temps complet. Donc ça, c'est vrai que c'est une différence par rapport au Brésil. Les étudiants ont beaucoup moins cette habitude de travailler en parallèle de leurs études, et donc c'est pour ça aussi que les études durent moins longtemps pour que on puisse rentrer plus rapidement sur le marché du travail. Donc il y a pas cette division justement entre diurno et notturno. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas du tout, en France. Donc comme je disais au niveau des évaluations, c'est un petit peu particulier. Il faut savoir qu'au Brésil, les rendus finaux sont généralement courts, les devoirs sur table sont concis, et rarement sous forme de dissertation à la française. Donc c'est complètement l'opposé en France. On attend des travaux généralement sur table qui vont être très développés
est basé sur la réflexion et la connaissance. Donc arriver à articuler réflexion et connaissance, par la mise en place d'une méthodologie qui est la dissertation, qui est un exercice très particulier, mais que vous aurez sûrement l'occasion de découvrir si vous venez en France, faire une partie de vos études. Voilà. Après bon, Felipe en a parlé, mais au niveau du coût de la vie, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à considérer parce que le coût de la vie en France est quand même plus cher et moins abordable qu'au Brésil, sachant, qu'il y a quand même cette différence, de valeur entre la monnaie brésilienne et l'euro. Donc voilà, il faut bien prendre ça en compte aussi, et regarder le coût de la vie, se renseigner, sur le coût de la vie, comme l'expliquait Felipe et avoir en tête également que Paris est une ville, chère, est une ville très chère par rapport à d'autres villes, en France, comme par exemple Lyon, qui reste quand même cher, mais moins que Paris. Voilà, et qui est une très belle ville. Hem, donc voilà, ça c'est du point de vue de l'apport académique et je ne peux que vous conseiller aussi de par mon expérience, si vous avez l'opportunité, d'avoir des activités extrascolaires, donc en dehors des cours. Donc personnellement, je me suis, investi dans des nombreuses activités bénévoles au Brésil. Je suis notamment intervenu dans une favela, pour, venir en aide aux jeunes, qui, enfin, sur le côté éducatif, venir en aide aux jeunes pour les aider à se former et justement à arriver de sortir de la favela. Donc voilà, j'ai appris énormément sur la culture brésilienne en m'investissant, dans des associations, en essayant aussi de faire des rencontres de locaux, de Brésiliens. C'était un de mes objectifs quand je suis parti. Je ne voulais pas rester, qu'avec des Français. C'est difficile de s'isoler et de pas du tout rencontrer de Français quand on est à l'étranger ou de Brésiliens quand on est en France, mais essayer quand même, de rester le plus possible avec des locaux, pour, pouvoir pratiquer et apprendre la langue et pouvoir, s'améliorer rapidement. Voilà. Donc, en conclusion, je pourrais dire que j'ai sûrement oublié de mentionner beaucoup de choses. C'est même certain, entre les rencontres inoubliables, les régions magnifiques que j'ai visitées, les expériences professionnelles enrichissantes. Bref, pour moi, choisir le Brésil, ça a été une décision que je ne regrette pas du tout. Et ma conclusion aujourd'hui, en tant que Français, serait que si je devais choisir entre le Brésil et les États-Unis, qui était mon choix initial, je n'aurais désormais plus aucun doute et je choisirais le Brésil parce que cet échange culturel franco-brésilien est absolument fantastique et je ne peux que vous encourager à venir découvrir, notre culture également. Voilà. Théo, merci beaucoup, Théo, pour ton excellente présentation. Nous sommes très heureux. Nous passons maintenant à notre séance des questions et réponses. À ce moment, nous arrêtons l'enregistrement et nous nous adressons à celles et ceux qui nous suivent en différé. Merci beaucoup à votre présence. Nous vous disons au revoir et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines rencontres.